Olá pessoal, a todos mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu faço para vocês no de abril com a terceira o terceiro fato histórico que aconteceu no Brasil, que já foi um fato mais recente, coisa de 35 anos atrás, que foi a morte do presidente Tancredo Neves, o presidente que não chegou a assumir o cargo de presidente, não chegou a assumir a Suprema Magistratura brasileira. Tancredo é conhecido como o fundador da Nova República. Nova República, para quem não sabe o que é praticamente a nova fase da República que foi instalada no Brasil com o golpe militar de 15 de novembro de 1889, que derrubou o regime monárquico, que derrubou a monarquia brasileira. De lá para cá teve diversas fases a República Brasileira. Teve a República Velha, teve a Revolução de 1930, depois teve a República Nova, que já foi... Aliás, perdão, teve a República Velha, da República Velha teve a República Constitucionalista, teve o governo provisório, perdão, a era Vargas. Primeiro teve a República Velha, depois teve a era Vargas, que foi dividido no governo provisório, governo constitucionalista e Estado Novo. Em seguida teve a República Nova, que já foi depois da ditadura de Getúlio Vargas. Em seguida veio o regime militar, que foi a Quarta República, e a Quinta República, que é a atual, a quinta fase da República, a quinta face da República, que é a Nova República, que foi já com a redemocratização do Brasil, com o fim da ditadura militar e com a eleição de Tancredo Neves como presidente da República pelo Colégio Eleitoral em 1985. Ele foi eleito presidente da República por um colégio eleitoral, já que a Constituição da época só permitia a eleição do presidente através de um colégio eleitoral. Mas Tancredo não chegou a assumir a presidência. Ele foi operado no Hospital de Brasília e dessa operação ocasionou uma série de operações, o que levou ele ao óbito na noite do dia 21 de abril de 85, às 10h23 da noite daquela data. Mas quem foi Tancredo Neves, né? Quem foi esse político que marcou a história do Brasil e teve que se sacrificou para poder levar a nova democracia à frente, né? Vamos ver aqui nessa apresentação do Altair Moisés Aguilar, que ele deve ser professor de História. Tancredo nasceu no dia 4 de março de 1910, em São João del Rei. Ele era o quinto de 12 filhos de Francisco de Paula Neves e Antonina de Almeida Neves, mais conhecida como Dona Sinhá, né? Então a mãe dele era conhecida como Dona Sinhá e o pai Francisco de Paula Neves. E olha que interessante, o Tancredo ele nasceu, olha a cidade que ele nasceu, né? São João del Rei, a cidade que foi um dos berços da Inconfidência Mineira, né? Olha que interessante, né? É uma cidade bonita, linda. Eu nunca fui lá em São João del Rei, mas eu tenho muita vontade de ir. É uma cidade histórica, tombada pelo patrimônio da humanidade, considerada patrimônio da humanidade. Tem a igreja de São Francisco, é uma coisa linda, maravilhosa. E é lá que repousam os restos mortais, né, do Tancredo, né? É lá que ele está enterrado, ele e a mulher dele, Dona Risoleta. Vamos seguindo. Formou-se em advocacia em 1932 pela Faculdade de Direito de Belo Horizonte, Minas Gerais.
No ano seguinte, ingressou no Partido Progressista, sendo eleito em 1935 vereador de sua cidade natal. Antes de mais nada, eu só quero fazer uma ressalva de que o Tancredo foi coroinha na infância e adolescência. Ele foi coroinha, mas ele descobriu a vocação política como a vocação de sua vida. Né? Ele se apaixonou pela política. Ele ia ingressar no seminário, mas a política chamou ele e seguiu a carreira política. Né? Com a extinção do Partido Progressista, afiliou-se em 1937 ao Partido Nacionalista Mineiro. Neste mesmo ano, com a implantação do Estado Novo pelo Getúlio Vargas e o consequente fechamento dos órgãos legislativos do país, perdeu seu mandato. Então ele teve o mandato cassado devido à implantação do Estado Novo, né, que foi a ditadura de Getúlio Vargas. No início de 1945, diante do enfraquecimento do Estado Novo, Vargas deu início ao projeto de reformas que incluía a reorganização dos partidos. As forças situacionistas se organizaram no Partido Social Democrático, criado em abril, ao qual Tancredo se filiou. Em outubro, Vargas foi derrubado por um golpe militar. Eleito para a Assembleia Legislativa de Minas, na legenda do PSD, em 1947, Tancredo conquistou seu primeiro mandato de deputado federal. No mesmo pleito, em 50, Getúlio foi eleito presidente da República e Juscelino Kubitschek governador de Minas Gerais. Empossado em fevereiro de 51, em junho de 53, ele foi empossado, melhor dizendo, né? Ele foi empossado deputado federal em fevereiro de 51. E em junho de 53, licenciou-se da Câmara para assumir o Ministério da Justiça. Ele foi convidado pelo Getúlio Vargas para poder assumir o cargo de ministro da Justiça. Nesse momento, o governo enfrentava uma cerrada oposição no Congresso, na imprensa e nas Forças Armadas e no empresariado. A situação foi se agravando, progressivamente, culminando na madrugada de 5 de agosto de 54, quando o jornalista Carlos Lacerda, principal porta-voz oposicionista, foi baleado na rua Toneleiro, em Copacabana. No atentado morreu o major da aeronáutica Rubens Vaz. Tancredo emitiu um comunicado, ele utilizando dos poderes de ministro da Justiça, afirmando a disposição do governo de elucidar o crime. Os resultados das primeiras investigações incriminavam 2 membros da guarda pessoal de Getúlio Vargas, entre eles o guarda-costa do presidente, que era conhecido como almirante, como Anjo Negro, logo dissolvida pelo presidente por sugestão do próprio Tancredo. Então essa aqui é uma foto que mostra, que mostra o Tancredo Neves, ladeado por outros deputados estaduais do PSD. Entre os deputados destacam-se Xenofonte Mercadante, Antônio Pedro Braga, Geraldo Soares, Aníbal Marques Contígio, Carlos Martins Prates, entre outros. Isso foi em maio de 1947, quando ele foi eleito deputado, né? Uma imagem histórica. Retornando à Câmara, isso depois que o Getúlio se matou, em agosto de 54, o Getúlio se matou e ele foi afastado do cargo de ministro da Justiça. E ele retornou à Câmara Federal. E, voltando à Câmara, passou a articular a candidatura vitoriosa de Juscelino Kubitschek à presidência da República, no pleito de outubro de 55. Em seguida, depois que o Juscelino assumiu a presidência da República, ele foi escolhido diretor da carteira de redescontos do Banco do Brasil, no qual ficou no cargo entre 56 e 58, sendo que neste último ano assumiu a Secretaria de Finanças de Minas Gerais.
deixou o cargo em julho de 1960 para se candidatar ao governo do estado de Minas. Derrotado no pleito por Magalhães Pinto, realizado em outubro, em novembro, quando foi em novembro, tornou-se presidente do BNDE. Na época era BNDE, hoje é o BNDES, né? É bom fazendo só uma comparação, né? Que o BNDE na época era o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e hoje o BNDES, só acrescentou o S no final, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E ele ficou como presidente do BNDE até março de 1961. Mais uma foto do Tancredo, histórica a foto dele, ele sempre se reunindo, ele sempre se articulando. Ele foi considerado um estadista articulador. Ele foi considerado como articulador, como conciliador, como alguém que chegava para conversar e ele não queria conversar sozinho, ele queria conversar com diversas pessoas. Então, o Tancredo ele sempre tinha essa artimanha de englobar diversas pessoas para a conversa, né? Seja qual for a sua qual for a sua afirmação. Depois disso, ele se tornou primeiro-ministro. Aqui não consta nesse slide, mas o Tancredo ele se tornou primeiro-ministro em setembro de 61. Ele se tornou primeiro-ministro por quê? Porque o presidente de 61 era Jânio Quadros. Então, Jânio Quadros ele não era bem visto pelos militares, devido à propaganda ufanista que ele fazia, da vassoura, de lavar a corrupção e tudo. E o Jânio Quadros, ele não queria ser só o presidente, ele queria ser o ditador. Por isso, qual era o plano do Jânio Quadros? De renunciar à presidência, mas antes de renunciar à presidência, mandar o vice dele, o João Goulart, para a China, para uma missão oficial para o exterior, para a China. Ele, o Jânio, renunciaria à presidência e o povo, ele botando na cabeça de que o povo gostava, amava ele, o povo ia às ruas e ia dizer que não aceitava a renúncia. E os militares dariam poderes para o Jânio para se tornar ditador. Isso não aconteceu. O plano dele caiu, foi por água abaixo. Jânio renunciou, a presidência foi ficou vaga, a renúncia foi aceita e quem assumiu no lugar dele foi, interinamente, foi o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Mas os militares não queriam que João Goulart, mais conhecido como Jango, não assumisse a presidência. Não queriam que o vice assumisse. Queriam que tivesse uma nova eleição para presidente. Por isso, por isso mesmo, o Congresso Nacional entrou no meio da conversa e disse: não, a Constituição de 46 tem que ser respeitada. A Constituição de 46 tem que ser respeitada. É o vice-presidente que deve assumir no lugar do presidente. Mas os militares disseram que não poderiam. Então, para poder conciliar as coisas, o que fizeram? Alteraram o sistema de governo do Brasil na época, implantaram um regime parlamentarista, de que o presidente não governa, mas só assina, de que o presidente não tinha poderes para governar, mas sim um primeiro-ministro indicado por ele e aprovado pelo Congresso. E só assim o João Goulart ele assumiria a presidência. Os militares concordaram engolindo, e quando foi no dia 7 de setembro, o João Goulart assumiu a presidência, mas com seus poderes limitados. Apenas ele serviria como chefe de Estado. E quem assumiu como primeiro-ministro, o primeiro primeiro-ministro de João Goulart foi o Tancredo Neves, que teve o poder de articulador. Mas Tancredo Neves não ficou por muito tempo. Ele ficou até começo de 62 como primeiro-ministro. E largou a cadeira de primeiro-ministro, largou a cadeira de
de primeiro-ministro. E aí ele voltou para as Minas Gerais, onde ele foi ser deputado estadual. Em seguida, houve o golpe militar em 64, no qual derrubou Jango. E Tancredo atuou ali nas trincheiras ali do partido do MDB, no qual foi o partido de oposição criado pela ditadura militar, pois o próprio regime militar havia extinguido todos os partidos políticos e ficando só com dois, um de situação, a Arena, e o de oposição, que era o MDB. Mas o MDB, né, no começo da ditadura, era um partido muito minúsculo, era um partido pequeno, ele só dizia, era o partido do sim senhor. O partido do sim era a Arena e o partido do sim senhor era o MDB. Mesmo assim, Tancredo foi articulando ali movimentos para que o partido não tivesse a boca calada. E isso foi durante todo o regime militar. Em fim de 73, juntamente com o secretário-geral do MDB, Thales Ramalho, lançou a anticandidatura do deputado Ulisses Guimarães à sucessão do presidente Médici. Médici ele era o presidente da ditadura militar, né? E com a ajuda ali do MDB, indicaram o Ulisses Guimarães para ser candidato à presidência da República pelo MDB, na sucessão do Emílio Médici. Mas quem ganhou foi o candidato da Arena, indicado pelo próprio Médici. Foi o presidente da Petrobras, o general Ernesto Geisel. Embora sem ilusão de vitória, a candidatura MDBista teria sido uma mola mestra da vitória eleitoral do MDB em novembro, quando conquistou 16 das 22 cadeiras em jogo no cenário. Nessas eleições, Tancredo foi novamente eleito deputado federal. Então, essa aqui é mais uma gravura do Tancredo em seu momento de articulação política. E assim, o MDB ele foi conquistando espaço, né, no cenário graças à interlocução, à conciliação, o jogo de cintura que o Tancredo fazia, né, o Tancredo e seus companheiros, Franco Montoro, Ulisses Guimarães e outros líderes, outras figuras do MDB. Antes era MDB, depois passou a ser PMDB e agora voltou MDB de novo, né? Voltou às suas origens dos tempos da ditadura. Eu digo a sigla, melhor dizendo, né? Com a extinção do bipartidarismo em 79, depois das reformas da reforma política feita pelo presidente João Figueiredo, que sucedeu Ernesto Geisel na presidência da República, aproximou-se do deputado Magalhães Pinto, seu antigo adversário da política mineira. O Magalhães Pinto, foi agora que falei para vocês que ele ganhou a eleição de governador em 1960, visando a formação de um partido de centro, o Partido Popular, o PP. Lançado candidato ao governo de Minas pelo PP em 1982, quando o governo apresentou o projeto proibindo as coligações partidárias para o pleito de 82, Tancredo defendeu a fusão de todas as correntes oposicionistas em uma só legenda, proposta aceita pela maioria do PMDB. Né? O MDB se tornou PMDB devido à reincorporação do pluripartidarismo, né? Isso foi em 79, quando os novos partidos políticos ressurgiram. A fusão do PP com o PMDB foi oficializada em fevereiro de 82. Em novembro, Tancredo elegeu-se governador de Minas pelo novo PMDB e em março de 83 deixou o Senado. Antes ele era senador, né? Ele era senador e se tornou governador de Minas em 83. Ele assumiu o cargo em 83, ele foi eleito em 82 e assumiu em 83.
No final desse mesmo ano, 83, o deputado Dante de Oliveira apresentou o projeto de emenda constitucional restabelecendo as eleições diretas para presidente da República. A reforma que eu falei para vocês, de reforma eleitoral de 79, permitiu a eleição direta de governadores, deputados estaduais, senadores e governadores, mas não de... Aliás, estabeleceu a eleição direta de governadores, melhor dizendo, de governadores, de prefeitos, deputados e senadores ainda não tinha, mas de governadores sim. De governadores foi restabelecido as eleições para governador diretas para governador foi estabelecido pela a reforma eleitoral promovida pelo governo Figueiredo, mas de deputado, senador, prefeito e presidente da República ainda não foi permitida na época. E quando foi em 83, o deputado Dante de Oliveira apresentou um projeto, uma PEC. A PEC é um projeto de emenda da Constituição, permitindo que, se aprovada a PEC, fosse restabelecida a eleição direta para presidente da República em 85, no qual terminaria o mandato de João Figueiredo. A emenda Dante de Oliveira, a emenda mais conhecida como Dante de Oliveira, mobilizou a opinião pública e as lideranças de oposição, produzindo também grande impacto no Partido Democrático Social, que antes era a Arena, né? A Arena foi extinta e foi trocado de nome, né? Se tornou Partido Democrático Social. Começava a ganhar corpo a proposta de um pacto entre a oposição e os descontentes do PSD com vistas a lançar um candidato único à presidência, em pleito direto a ser realizado em novembro de 84. Eles queriam até antecipar a eleição, né? De 85 para 84. Desde o início, Tancredo foi pensando em cumprir esse papel. De janeiro a abril, os comícios a favor das diretas já, que mobilizaram diversas pessoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e outras capitais do Brasil, reuniram multidões nas capitais, como agora falei, e principais cidades do país. Mais uma vez o Tancredo em articulação. E em 15 de janeiro, eu vou só fazer uma retificação, de que essa emenda Dante de Oliveira ela foi reprovada no Congresso Nacional em 84, faltavam 21 votos para poder ser aprovada, e não houve, ela foi rejeitada. Então a eleição para presidente da República, por sucessor do general Figueiredo, deveria se manter como eleição indireta pelo colégio eleitoral. E assim foi. Em 15 de janeiro de 85, o colégio eleitoral se reuniu e elegeu se reuniu e tinha como candidatos na presidência o Tancredo Neves, escolhido pela Aliança Democrática, reunindo o PMDB, com o PP, com diversos partidos de oposição, e o Paulo Maluf, que era candidato do PDS. Venceu Tancredo. Tancredo venceu de 480 votos venceu com 480 votos. Paulo Maluf teve 180 votos. Né? Então, nesse dia foi uma comemoração muito grande. As pessoas foram para Brasília, festejaram, pularam, gritaram. Foi um verdadeiro carnaval. Foi uma verdadeira festa. Até porque o povo não festejava a eleição de um presidente há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos o povo não celebrava a vitória de um candidato seu à presidência da República. Entre janeiro e fevereiro, o presidente eleito Tancredo Neves visitou os Estados Unidos e vários países da Europa. Com o seu regresso ao Brasil,
tiveram início as negociações visando a formação do ministério. Um dia antes da posse, marcada para o dia 15 de março de 85, Tancredo Neves foi submetido a uma cirurgia de emergência. Ele estava com uma dor muito forte no estômago, sendo que essa dor estava praticamente desde da eleição dele, ele escondeu essa doença, ele escondeu essas dores fortes, até mesmo ele foi visto de uma expressão meio anormal na missa na qual ele esteve, na missa da posse, que foi feita um dia antes da data marcada da posse, que foi no dia 14, que foi no Santuário Dom Bosco, em São Paulo, não, em Brasília, melhor dizendo. Ele estava com uma expressão mesmo de muita preocupação, como se tivesse com muita dor, mas mesmo assim ele escondeu a doença. E ele disse a seguinte frase, se referindo às dores, ele disse a seguinte frase: podem fazer o que quiserem de mim, mas depois que eu tomar posse. Tancredo, ele tinha medo, ele tinha um certo receio de que as forças reacionárias que estavam ali meio de retaguarda, ele tinha medo que as forças de retaguarda não dessem posse ao vice-presidente José Sarney. Eles queriam, ele temia de que as forças reacionárias, de que o governo militar, de que o governo militar que estava saindo não desse posse ao José Sarney e de que houvesse um retrocesso e que todo o planejamento de inauguração da nova república fosse por água abaixo. Então, ele teve medo disso. Ele teve um certo receio. E, mesmo assim, ele aguentou firme. Ele aguentou firme e disse: quero tomar posse, mas depois que tomarem posse, vocês podem fazer o que vocês quiserem de mim. Né? Mas, mesmo assim, ele aguentou firme. Mas a doença não pôde esperar. No dia 14 de março, ele se sentiu mal em casa, muita dor, um ataque do estômago que o levou ele para o hospital de Brasília. E lá ele foi submetido a uma cirurgia de emergência de apendicite. Na época era apendicite. E que essa apendicite ela foi levada para um divertículo de Merkel, como se fosse uma inflamação em uma pequena região do intestino. E no lugar dele, ficou-se a pergunta: quem deveria tomar posse no lugar do Tancredo? Já que o Tancredo está operado, está recém-operado. Quem deveria tomar posse no lugar dele? Né? Vamos formar uma falha bem aqui. Quem deveria tomar posse no lugar dele? Né? Então, foi-se uma articulação muito grande, no qual uma discussão muito forte, no qual ou deveria tomar posse o Sarney ou o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, que na época o Ulisses Guimarães era o presidente da Câmara dos Deputados. A maioria queria que quem fosse era o Ulisses Guimarães, mas o ministro do Exército, escolhido por Tancredo, Leônidas Gonçalves, disse não, a Constituição tem que ser respeitada, o vice tem que tomar posse. E assim foi feito. No dia 15 de março de 85, quem tomou posse não foi o Ulisses Guimarães, mas sim José Sarney. Ele tomou posse como vice-presidente e passou a ser automaticamente presidente interino do Brasil. E o Tancredo ficou no Hospital de Brasília se recuperando, mas a recuperação dele não foi para frente. Ele passou por uma série de operações cirúrgicas, o Brasil todo acompanhando o martírio dele,
todos os acontecimentos, as operações que ele foi passando. Ele teve que ser transferido de Brasília para São Paulo, para o Instituto do Coração de São Paulo. Ele passou por 7 a 8 cirurgias no próprio INCOR, no próprio Instituto do Coração de São Paulo, mas que não adiantaram, não resultaram em nenhuma melhora. O Tancredo foi indo, morrendo, até que no dia 21 de abril de 85 foi anunciada a notícia que já era esperada, que já era que todos os brasileiros que aguardavam, que era a morte do Tancredo Neves, que era o falecimento do Tancredo Neves, às 10 horas e 23 minutos. Essa notícia foi dada pelo porta-voz da presidência, o Antônio Brito, né? Na época ele era o porta-voz da presidência. E a morte do Tancredo, gente, foi tão triste que todo mundo pensava: meu Deus, o Tancredo morreu, e agora? E a nova república? Como vai ser a nova república? Né? Vocês podem ver nessa imagem que está aí embaixo, o corpo do Tancredo chegando para ser velado no Palácio do Planalto, no dia 22 de abril. Né? O corpo saiu de São Paulo e foi para Brasília. Né? Chegou no finalzinho da tarde do dia 21 de abril, do dia 22 de abril de 85, que nesse dia foi o dia do descobrimento do Brasil, né? O governo federal decretou 8 dias de luta oficial em homenagem ao Tancredo, né? Em alusão à morte do Tancredo Neves. E ele teve todo um funeral de chefe de Estado, né? Até porque ele morreu embora ele tenha morrido sem ter assumido a presidência, mas ele teve um funeral de chefe de Estado, né? Inclusive, ele foi colocado no corpo do Tancredo, foi colocado uma réplica da faixa presidencial. Um dos auxiliares que foram vestir o Tancredo lá no Alencó, que foi vestir o corpo dele, que foram ajeitar com a roupa que ele ia utilizar para a posse, colocou nele uma cópia, né? Colocou nele uma cópia da faixa presidencial, impôs nele uma réplica da faixa presidencial. Essa réplica da faixa foi com a qual Tancredo foi para a sepultura, em 24 de abril. Né? Foi uma cerimônia muito triste, né? Ele chegando no Palácio Planalto, ele subindo, o corpo dele subindo, o povo queria que ele subisse vivo ao Palácio do Planalto, mas não morto, né? Mas infelizmente ele foi no caixão, né? Chegou num caixão para ser velado como presidente que não assumiu, né? Foi uma coisa muito triste. Brasília, o corpo dele foi para Belo Horizonte, onde ele foi também velado. Foi mais de 48 horas de velório de Tancredo, que só terminou no dia 24 de abril de 85, às 11 horas, no qual o corpo dele desceu à sepultura, né? Desceu ao jazigo da família. Né? Só fazendo aqui deixando uma informação de que o Tancredo Neves, ele foi um estrategista, né, de certa forma. Ele foi um sujeito bem estrategista, porque, vejamos, ele foi ministro, ele foi deputado, ele sobreviveu a 2 ditaduras, foi ministro da Justiça, foi primeiro-ministro, foi senador, viveu na clandestinidade, de certa forma, entre aspas, da ditadura militar, se tornou senador por Minas, depois foi governador de Minas. Então esse homem ele foi muito estrategista, ele soube ver cada detalhe, ele soube ver cada coisa, cada acerto de conta ele soube fazer.
né? A única coisa que ele não a única coisa que ele não pôde aguentar foi a doença, no qual levou ele à morte, né? Que na verdade Tancredo não morreu de uma diverticulite. Tancredo ele morreu foi de uma síndrome, né? Uma síndrome da é um tipo de síndrome desconhecida na época. Porque eu não me lembro agora que eu me lembrei. É uma síndrome sistêmica. Ele foi vítima de uma síndrome da imunodeficiência sistêmica. É uma doença muito desconhecida na época e até hoje também é um pouco estudada. É mais ou menos assim. Quando um corpo, eu vou até pulando aqui um pouco mais da medicina. Quando um corpo ele é atacado por uma infecção, as células de defesa vêm atacar essa infecção e o corpo fecha, né? Que o corpo fecha. No caso de Tancredo, ele não teve mecanismo, os mecanismos de defesa dele eram muito fracos, até porque ele já era um paciente de alto risco. Ele já era um paciente de alto risco. A infecção foi se prolongando, foi se espalhando pelo corpo e foi parar no pulmão. Quando chegou no pulmão, o pulmão dele não aguentou e o pulmão dele necrosou. Aí, quando o pulmão necrosa, neste caso dele, quando o pulmão necrosou, se deu o chamado pulmão de choque. O que é esse pulmão de choque? Esse pulmão de choque é quando um órgão ele é afetado por uma infecção e por uma outra manifestação, que pode ser dentro ou fora. No caso do Tancredo, foi fora. Por quê? Porque ele recebeu diversas transfusões de sangue. Ele perdeu muito sangue nas cirurgias. Por isso, ele recebeu diversas bolsas de sangue. E isso afetou o pulmão dele, que auxiliou ao pulmão ser necrosado. E a infecção foi se prolongando, entrando em diversas partes do corpo e levando o organismo a ter uma falência múltipla de órgãos e, consequentemente, levando à morte. Então, foi todo esse acontecimento todo foi que se deu no Tancredo. Então, o Tancredo, basicamente, por base, ele morreu do pulmão, né? Agora já se sabe que ele morreu foi do pulmão e tudo, etc. Mas, Alex, você pode me dizer, Alex, e a história da divertículo que ele teve, da apendicite, tudo isso foi enganação. Foi uma conversa que os médicos deram para poder tapar o buraco. Por quê? Porque o Tancredo Neves, quando ele chegou ao hospital, em que abriram ele, viram que tinha algo infeccioso dentro do sistema gástrico dele, do intestino dele. Isso que eu estou. Se vocês quiserem assistir depois, é até bom. Os médicos deram o diagnóstico dele, não deram o diagnóstico conclusivo, o diagnóstico verdadeiro. Deram um diagnóstico mais leve, porque se desse um diagnóstico verdadeiro e divulgasse isso para a imprensa, porque a imprensa toda estava nos 2 hospitais no qual ele passou, a imprensa ia dizer, a imprensa ia dizer, esse homem está com câncer e ele vai morrer. Então, por isso, para que não abalasse tanto e não desestruturasse o sistema de redemocratização que já estava em curso, os médicos pegaram e deram um outro diagnóstico de divertículo de Merkel, que é uma coisa leve, é uma coisa mais branda, uma coisa mais
não tão pesada, e levaram isso para a imprensa, sendo que a família dele sabia, né? Isso foi um dos médicos que atendeu Tancredo, isso foi ideologia de um dos médicos que atenderam ele é, no Hospital Brasil de Brasília em março de 85. Né? Então, assim, gente, o Tancredo, ele foi, de certa modo, de certa forma, ele foi estrategista. Né? Ele foi um estrategista, ele foi um homem conciliador, um homem que deu uma vida pela sua pátria, assim como o Tiradentes deu uma vida dele pela pátria, mas que com certeza faz muita falta. 35 anos depois da sua morte, eu como brasileiro, eu como cidadão que não cheguei, eu não nasci na época que o Tancredo morreu, mas eu penso que se o Tancredo tivesse assumido a presidência da República, o país não estaria numa situação dessa como está. Eu não digo não de uma não dessa pandemia, mas da situação nojenta, desculpa o termo, mas uma situação nojenta, cruel, uma situação de vergonhosa que o país está hoje, né? Cheio de corrupto, cheio de gente que não tem o que fazer, que rouba do dinheiro dos outros, que não emprega na saúde das pessoas, e que o resultado está aí. Nós estamos em uma pandemia em que as pessoas mais pobres, as pessoas mais idosas estão pagando. A gente poderia ter um sistema de saúde melhor, muito melhor do que esse que está aqui agora no momento, mas que se não tivesse tanta roubalheira, tanta gente larápia, acho que a gente não estaria enfrentando a pandemia de uma forma mais com mais recursos, com mais estabilidade, e não estaria enfrentando esse inferno todinho. Que o Tancredo lá do céu possa nos proteger e possa nos guiar e possa nos dar um Brasil melhor para os nossos filhos lá no futuro. Gente, é isso. Muito obrigado a todos por esse vídeo. E o próximo vídeo será sobre o descobrimento do Brasil, já anunciando já o tema sobre o descobrimento do Brasil, que na verdade não foi um descobrimento assim, né, como todo mundo pensa. Mas não vou prolongar muito porque o próximo vídeo vai estar mais explicando sobre o descobrimento do Brasil. Gente, um abraço a todos. Eu vou ficando por aqui. A gente vai terminando com essa imagem bem aqui do Tancredo, do Doutor Tancredo, né? A gente pode chamar ele assim, né? De Doutor Tancredo. Que com certeza no céu está nos olhando, está nos vendo. Um abraço a todos.